Bem, na aula passada nós falamos sobre o parâmetro request, então falei sobre como utilizar ele, falei também do request.uParams, falei do body, do keyword, do URL e do headers. E nessa aula eu vou falar sobre o response, que basicamente nós não estávamos dando resposta para o nosso cliente que fazia a requisição, e só estávamos, como é que fala, logando, utilizando o console.log. Só que no mundo real, na vida real, eu preciso dar uma resposta para aquela requisição, porque funciona o método HTTP, ele funciona de request e response. Então, assim que eu tenho uma requisição, eu tenho que ter uma resposta. Aqui eu vou só colocar uma mensagem aqui: get method was called. O método get foi chamado vou colocar aqui user router, do user router, certo? E simplesmente o que vai acontecer aqui? No caso, estou no servidor aqui, /user, no caso acessa só o /user, certo? Como está na rota raiz. Se tivesse alguma coisa aqui, por exemplo, sei lá, seria /user, aí eu tenho que ir lá para o user router, sei lá, com o método get, certo? Estou aqui com o insomnia, já está apontado para o user, só que eu vou tirar esse lá aqui que não é só para explicar. E aí, se eu fizer a requisição, olha só o que vai acontecer. Basicamente, eu fiz a requisição, ela chegou aqui, e aí aqui está falando get method was called from user router, ou seja, ele chegou nessa parte, mas ele não devolveu nenhuma resposta. Mesmo eu colocando um return aqui, ó, para retornar essa função, no caso, na verdade ela já retorna void, mas ela está retornando void, ela não quer dizer que retorna void, mas ela está retornando void aqui, não precisava do return, mesmo assim vai dar erro. Na verdade daria de qualquer jeito. E aí pode ver que mesmo com retorno aqui ela não retorna. Para me retornar uma informação, eu tenho que simplesmente dar um response.send. Só fazendo isso e eu chamar a coisa, olha só o que vai acontecer. Ele simplesmente chama e não fica com aquela tela de load aqui, porque ele pegou aquela informação e já respondeu. No caso, eu não precisava nesse contexto, mas eu posso dar um return aqui. E aí não vai ter muita diferença e vai funcionar do mesmo jeito. Então é só pra nós meio que deixar claro que tá retornando uma resposta, mas não precisava, certo? E aqui quando eu faço esse send, simplesmente eu só estou enviando algo. Então se eu quisesse, por exemplo, enviar uma mensagem, então olá mundo, esse é o retorno da requisição, certo? Se eu salvar aqui e fazer novamente, ele vai imprimir a mensagem olá mundo, esse é o retorno da requisição. Se eu quisesse enviar algo do tipo JSON, lembrando que eu vou martelar isso, sempre que precisar de usar JSON você tem que fazer essa declaração aqui. Então, vou deixar aqui. Então voltando aqui, e aí eu passo o JSON, e aí eu posso passar dentro desse JSON um objeto. Esse objeto vai ter sei lá, qualquer coisa. Então, deixa eu ver. Não precisa. Nesse caso, eu vou declarar um contexto genérico aí. Name. Vou colocar aqui Thales Gameplay. Certo? Então se eu quiser retornar um JSON aqui, eu faço a requisição, ele vai retornar um objeto no formato JSON, certo? Se eu não posso, eu também posso retornar arquivos, então vamos colocar aqui um send file, e aí eu tenho que passar o path do file. No caso eu tenho que utilizar o join, eu utilizo o menos journame. Se eu não me engano, acho que eu tenho que colocar /. Deixa eu ver aqui, server.ps. Deixa eu ver se vai dar certo. Olha só o que ele fez. Ele veio aqui e retornou esse arquivo aqui. Se eu até utilizar aqui, acessar essa rota aqui pelo navegador, ele vai baixar esse arquivo. Olha só que massa. E aí, se eu acessar user, olha só, ele foi lá e o servidor enviou o arquivo que está no server aqui, certo? Bem, basicamente esse é o response. Então posso utilizar, só recapitulando aqui, posso enviar uma mensagem
Posso enviar um JSON, que vai ser muito comum utilizar. Enviar arquivos, então send response.send file. E inclusive eu até posso enviar HTML, acho que até utilizando o send eu consigo fazer isso. Então aqui eu vou colocar, abrir aspas, colocar um H1, vou colocar aqui hello mundo e fechar esse H1. Certo? Se eu salvar aqui e testar, perceba que ele não vai imprimir o H1 que ele vai imprimir em forma de HTML. Se eu até atualizar essa página aqui, deixa eu só vir aqui localhost 3000/user. No caso, tá aí, ele vai retornar o nosso H1 aqui, ó, certo? Isso porque quando o navegador ele recebe um content type do tipo HTML, ele já renderiza ele faz renderizar na tela como se fosse um HTML mesmo, diferente de um editor de texto, certo? E beleza. E aí, além do send, desses métodos, send file JSON, eu também tenho um carinha chamado status code. No caso, acho que só status, né? É só status. E aí tem, o que é esses status? Esses status são status são como foi o sucesso da requisição. Então ela pode ter falhado, ela pode ter dado erro no servidor, ela pode ter dado erro na parte de parâmetros. E aí eu tenho uma tabela só para definir esses status. Deixa eu ver aqui, só colocar aqui http status code table. Então deixa eu ver se eu acho uma tabela aqui bem organizada. Versão em português, tabela http status code, código de resposta HTTP. Então aqui tem aqui a resposta de informação, a resposta de sucesso, redirecionamentos, erro do cliente e erro do servidor. Erro do cliente é quem fez a requisição, certo? E aqui continuar processando, aqui create, ok. Então enfim, tem vários códigos aqui. Inclusive você já deve ter conhecido esse daqui, ó, que é o 404 not found. Ó, isso aqui é quando você não encontrar, vamos supor, não encontrou um usuário, não encontrou uma página, geralmente utiliza o 404, certo? Então, voltando aqui, depois vocês dão uma lida aqui, e aí, pra vocês entenderem, mas nós vamos utilizar ele bastante. Por exemplo, eu fiz uma requisição e não achei os usuários dela, então se eu vir aqui colocar 404 e enviar, não vai funcionar porque eu tenho que sempre colocar o send aqui, então ponto send ou ponto JSON, tanto faz. Se eu salvar aqui e fazer a requisição novamente, ele vai dar um 404 not found. Se eu colocar um 403 for binding, que se eu não me engano o servidor ele conseguiu identificar quem está fazendo a requisição, mas não deixa processar ela. Meio que assim, certo? Então se eu enviar aqui a requisição for binding, se eu colocar um 200 de ok, que é o padrão, vai aparecer lá 200 ok. Se eu colocar um 201 de criado, vai aparecer lá 201 created. E beleza, então essa é a resposta. No caso não tem muito complexo, é só vocês saberem o status code e quais métodos eu vou utilizar para enviar alguma coisa. Então eu posso enviar um formato JSON para enviar um corpo na requisição, ou posso enviar um send mesmo para enviar uma mensagem, ou send file para enviar um arquivo. Tem mais aqui, send date, pra ser sincero, eu não sei o que é. Ele expression, send date, qual é? Send date, pra ser sincero eu nem sei o que é. Mas enfim, brinca aí e até a próxima aula. Falou e até mais.